What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday, and guess what? Today we're gonna talk about those terrible verb tenses, present perfect and present perfect continuous. Porém, a gente vai focar nas duas palavrinhas que são muito importantes para esses tempos verbais: for and since. Are you ready? Let's go! So these verb tenses, present perfect and present perfect continuous, they are kind of complicated for a lot of people. E por que isso acontece? Vou contextualizar. O inglês, ele é dividido em vários níveis, pelo menos oficialmente falando. Então, o Marco Comum Europeu de Referência, que também é conhecido como Common European Framework of Reference, ou CEFR, ele divide o inglês em 6 níveis. A1 e A2, que são os níveis mais básicos e iniciais, B1 e B2, que são os níveis intermediários, e os níveis C1 e C2. C1, o nível avançado, e C2, o nível proficiente. Então C2 é o nível mais alto e A1, o nível mais inicial, a pessoa que está começando a aprender. Então, se você continua aprendendo inglês fazendo traduções de algumas coisas, quando você chegar no nível B1, que é quando o Present Perfect e o Present Perfect Continuous são iniciados, são introduzidos no aprendizado de inglês, provavelmente você vai ter mais dificuldade, porque esses tempos verbais não são facilmente traduzidos ou traduzidos ao pé da letra, como a gente diz aí. Então, Present Perfect é o tempo verbal para falar sobre algo que começou no passado e continua acontecendo até hoje, e isso também é aplicado para o Present Perfect Continuous. Então, como que a gente vai saber qual que a gente vai usar? Não é o papo para esse vídeo. O papo é sobre as palavras since e for. Só que eu decidi usar esses dois tempos verbais porque quando a gente usa since e for, dá para usar para os dois e significar basicamente a mesma coisa, beleza? Só que a gente vai subir os níveis de detalhe quando a gente subir os nossos níveis, de B1 para B2, de C1 para C2, e aí quando a gente chegar lá no C2, a gente vai ver que um monte de coisa que a gente aprendeu aqui tá correto, tá certinho, porém tem mais algumas coisas pra gente ver, beleza? Então não se preocupe, para esse vídeo o foco é since e for para Present Perfect e Present Perfect Continuous quando eles são usados para a mesma coisa. Por exemplo, eu estou falando em português com vocês desde o início do vídeo. Eu estou falando português desde o início do vídeo. I have spoken Portuguese since the beginning of this video. Ou I have been speaking Portuguese since the beginning of this video. Então a gente conseguiu ver que o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, ambos podem ser usados para significar a mesma coisa. E eu usei a palavra since, porque since marca o início dessa ação, o início dessa atividade. Qual que é a ação? Falar com vocês em português. Então, desde é o início de uma coisa que começou lá no passado e continua até agora. Beleza? E quando que a gente vai usar o for? Então eu vou... Sorry. Então, olha, a Nathalie tá segurando o espirro por 2 minutos. Então, for indica que é por um tempo. Então você marca o início e até quando isso está acontecendo, por 2 minutos. Ou desde 2 minutos atrás, não fica muito bom. Então por isso que a gente tem essas duas opções, since and for. Let's check some examples. Então como que vai funcionar? Eu vou te dar o exemplo com Present Perfect, depois com Present Perfect Continuous, usando since e depois usando for. I have taught English for 18 years. I have been teaching English for 18 years. E agora com since. I have taught English since 2005. I have been teaching English since 2005. Now, I want you to write your own examples here. What have you been doing for a long time? Or what have you been doing since 2005? All right? Write your own examples. Oh, and don't forget to subscribe, like the video, send it to your friends, and click on the bell down below so that you can receive the notifications whenever the new videos come out. All right?
Let's check the second example. All right, for the example number 2, I have this sentence here. You know, I used to play soccer when I was a teenager, but I haven't played soccer for 10 years, probably. I haven't played soccer for 10 years. Então, olha só, eu não jogo futebol há, né, esse há, né, do verbo haver, né? Quer dizer, eu não jogo futebol há 10 anos. Então esse a é since. I haven't played soccer since 2012, probably. Ok? E o terceiro exemplo, olha só que legal. Esse terceiro exemplo eu vou falar assim, ó. Eu não tenho jogado futebol por muito tempo porque eu trabalho muito agora. So, I haven't played soccer for a long time because now I just work too hard. Ok? So this is how you use it. Então a gente usa since para desde quando uma ação começou e a gente usa for para falar o período de tempo. A ou por. Então por 5 anos, for 5 years. Há 5 anos, for 5 years. Desde 2016, since 2016. Beleza? So this is how we use since and for. You guys ready for the next example? Check it out. Bom, então para a gente fazer esses exemplos, a gente vai fazer uma interação. Eu vou fazer 3 perguntas para você e você precisa responder aqui nos comentários, beleza? Então a resposta precisa ser completa. Por exemplo, se eu te pergunto assim, quanto tempo que você estuda inglês? Não responde só assim, ó, há 2 anos. Eu preciso da resposta inteira. Então se essa pergunta fosse em inglês, how long have you been studying English? A sua resposta seria, I have been studying English since 2020, então desde 2020, ou há 2 anos, for 2 years. Beleza? First example, that's a question. I want to see your answer. How long have you been subscribed to this channel? How long have you been subscribed to this channel? I have been subscribed to this channel. E aí você completa com o seu. Quero ver a resposta. Second question is, how long haven't you read a book? How long haven't you read a book? Então, há quanto tempo você não lê um livro? How long haven't you read a book? I haven't read a book I haven't read a book since. Beleza? And the question number 3 is, how long have you cheered for your team? How long have you cheered for your team? Então essa é legal. Há quanto tempo você torce para o seu time? How long have you cheered for your team? Podia ser how long have you rooted for your team? I have rooted for my team. Escreva aí as respostas. Alright? So this is how to use since and for. Para todas as respostas completas aqui, eu vou tentar fazer a análise de todas e responder todas para vocês. Então participe, que essa vai ser uma consultoria para você de como usar since and for. I hope you enjoyed this video. Thank you very much and bye. I've been doing this video here for a long time. I have to go now.